Hello, pessoas! Hoje eu vou falar sobre algumas promoções que os meninos estão fazendo agora do BTS para promover o novo álbum e tudo que foi feito também antes do lançamento do álbum, para que os meninos tivessem mais visibilidade, enfim. E vou falar um pouco sobre isso. Então, esse é o quadro de Army para Army, onde eu falo coisas assim, na minha visão de fã, né, também, sobre tudo que acontece nesse mundo do ARMY, do BTS. Então hoje eu vou falar um pouco sobre as promoções que a gente já teve, que estão aparecendo agora, tá certo? Nós tivemos muitas promoções, a gente teve algumas plataformas fazendo essas promoções, como o Spotify, a Netflix, a Apple Music, o próprio YouTube. Então tiveram várias promoções que foram surgindo, né? A Netflix, ela ficou responsável pela live de volta dos meninos, né? Com o evento lá em Seul, na Coreia. Então a gente teve a transmissão da live agora, nesse último sábado, dia 21. E a Netflix também vai trazer o documentário dos meninos agora no dia 27. Amanhã, no caso, mas amanhã. Então, a gente teve a Netflix mais ou menos com esses tipos de promoção. E ao decorrer da live, a gente teve, assim, várias promoções, assim, no Instagram, várias coisas, assim, legais, sabe? Então, foi muito bacana, muito gostosinho de ver. Já agora, falando um pouco do que passou, né? Gostei bastante da live, durou mais ou menos 1 hora, mas tiveram algumas coisas em que me incomodaram. Por exemplo, tiveram performances que eu não vi totalmente dos meninos. Por exemplo, 2.0, eu acho que foi. Eu não consegui ver toda a coreografia, isso me deixou um pouco chateada, porque eu vi depois trechos na internet, porque a Netflix estava muito focada em mostrar como estava o evento, estava grande, mostrar tudo de cima, então isso me incomodou um pouco, mas assim, de maneira geral, a gente teve 2 teasers já eu acho que foram 2 teasers do documentário, eu acho que a gente vai se emocionar muito, porque vai falar sobre a criação do novo álbum, né? Então é isso. Spotify. O Spotify fez alguns enigmazinhos no próprio aplicativo, né? Que foram os fragmentos. A gente teve que achar 7 fragmentos escondidos em playlists, enfim. E nesses fragmentos a gente tinha mensagens dos meninos falando da música, do álbum, de maneira geral, mas da música Swing. A mensagem do Bill foi a que mais me emocionou, sendo bem honesta, assim, nossa, foi muito lindo ver o que ele falou. E no Spotify, no final, quando você codificava todos os fragmentos, tinha uma mensagem dos meninos, né? Então foi muito bacana de ver. Aí, recentemente, o Spotify fez a promoção, né, lá em Nova York, com um show para 1.000 ARMYs que mais dão streaming dos meninos lá no Spotify, né? Então, eles fizeram esse evento, foi lindo, os meninos performaram, né, algumas músicas, e as ARMYs registraram pra gente também, porque não foi passado ao vivo, então as ARMYs registraram pra gente. E aí foi muito lindinho, assim, e a moça, né, que tava entrevistando eles perguntou algumas coisas e foi bem legal. Tipo, como, por exemplo, qual a sua canção favorita e tal, tiveram algumas brincadeiras. Eu achei o máximo mesmo. E os meninos participaram ontem do Jimmy Fallon, lá em Nova York também, eles estão cumprindo a agenda. Vão ser 2 dias, eles performaram Swing e tiveram algumas interações lá, né? Como geralmente é no programa do Jimmy. Apple Music. A Apple Music, ela trouxe pra gente uma entrevista com o Zayn. Nossa, eu amo as entrevistas dele. E ele tinha escutado o álbum já. Eu acredito que essa entrevista tenha sido gravada na época que os meninos estavam lá nos Estados Unidos para a gravação do álbum. E, nossa, foi muito bom a entrevista com o Zayn, gente. Foi, assim, perfeito. Ai, muito lindas, né? Mas a forma como os meninos falaram das músicas, a forma como os meninos falaram que sentiam falta, a forma como o Zayn pergunta se eles acham que isso vai durar pra sempre. E eles falam muito sobre aproveitar esse momento, né? E teve uma coisa que me chamou muita atenção nessa entrevista com o Zayn, foi quando ele pergunta para o Suga, né, sobre, querendo ou não, o sumiço dele, o porquê, enfim e tal. E o Suga fala que nada foi de propósito, que ele estava ocupado com outras coisas, que até o Tang aparecer também não foi proposital. E isso mostra muito sobre como ele é, né? Ele é muito natural e tal. Ele falou que no dia que o Tang apareceu na live, foi porque o Tang estava ali e simplesmente ele miou e ele mostrou pro Armin, não foi nada programado. Isso é uma coisa muito interessante a gente observar, é que às vezes a gente tende a colocar nossas expectativas dos meninos, né? De que os meninos estão fazendo tal coisa porque eles
são assim, assim, assado. Só que eles não nos deram essa resposta, a gente só teorizou. E isso não é bom, gente, não é bom. Então, eu gostei muito da entrevista do Zayn, nossa, foi sem igual. A gente teve também o Instagram e o TikTok fazendo algumas promoçõezinhas, né? Se você colocasse música dos meninos, o que era que acontecia. Agora vamos falar das entrevistas. O que a gente tem hoje de entrevistas? Entrevistas não, participações em programas, que querendo ou não faz parte da promoção do álbum, tá? Os meninos participaram de alguns programas. Pelo que eu entendi, todos estão participando pelo cronograma, tá? Tivemos a participação do Jim no programa com um amigo dele lá, que eu acho que foi o mesmo da Pousada, né? Da Pousada Bizarra. E foi muito legal, a participação deles foi muito engraçada. Tivemos o J-Hope no programa. Ai, eu não lembro, não vou lembrar o nome dela agora, mas a gente teve o J-Hope participando do programa. É um programa muito a cara dele. Então, eu acho assim que os meninos escolhem quais são os programas que eles vão. Porque, nossa, o J-Hope, aquela mulher, ela é a versão feminina do J-Hope, assim, muito engraçada, muito risonha, muito pra frente. Foi muito bom. Tiveram algumas brincadeirinhas lá. Além de conversar, né? Até porque o J-Hope ela perguntou pro J-Hope quais são as expectativas dele, qual o palco dos sonhos, ele fala que é Super Bowl. E fala muito sobre o sentimento dele de estar de volta. E eles fazem algumas brincadeiras, tipo de mímica. É muito engraçado, muito engraçado. Tivemos o Jimin também participando de um programa de variedades, né? E o coitado, meu Deus do céu, era como se ele foi interpretar um professor de dança, pelo que eu entendi. E muito engraçado, gente, ele de touquinha. Ai, foi muito lindo. Saiu hoje, que eu quero muito ver, que é o do Suga e o do I.am. Eu não sei muito bem o que eles vão fazer lá, então eu quero muito ver. Muito, muito ver. Ai, meu Deus. E a gente sabe que o Vi e o JK vão participar de um programa também, mas ainda não tenho notícias. Então é isso. Isso é mais ou menos o que a gente tem no momento. São muitas novidades, são muitas coisas, mas isso é o que a gente tem nesse momento atual. Eu acredito que ao decorrer do tempo eu vou trazendo essas novidades aqui pra vocês irem se atualizando um pouco. Mas de maneira geral é isso. Tivemos muitas promoções, tá tendo muita promoção do álbum no Instagram, enfim. Acho que tem sido muito gostoso de acompanhar. Tem sido muito gostoso de acompanhar, sabe? Ver a volta dos meninos, ver o Yeon muito, assim, nossa, postando muito, o Jimin também, né, e tal. Mas acredito que terão muito mais coisas, muito mais novidades, muito mais tudo. Aí vai saindo coisas dos bastidores de produção, a gente ficou muito feliz, saiu agora o bastidor da produção do MV. Foi muito engraçado ver que os meninos não usaram tela verde. O J-Hope literalmente na chuva lá, gente, pra performar a parte do clipe. O Jin com medo de altura lá em cima no negócio do barco. Então, assim, tem sido muito gostoso de acompanhar. E é isso, assim, tipo, o que for acontecendo, o Armin vai surtando, né? Mas é isso. Tchau, obrigada por